E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com as funções básicas do Excel. Se você é iniciante ou você tem aí alguma dificuldade com o Excel, nós vamos ver aqui as funções soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, conte valores, conte-se e a função se. Então todas essas funções são funções essenciais quando a gente está começando a trabalhar com o Excel. Então vamos lá! Eu tenho aqui uma pequena planilha sobre folha de pagamento, sobre controles aí de comissões pagas, INSS, imposto de renda e por aí fora, e a gente vai trabalhar essas funções básicas em cima dessa planilha. Lógico que aqui no meio a gente tem algumas funções que são mais intermediárias para avançadas, a gente não vai entrar nelas hoje, ok? Vamos lá então. A primeira situação que eu tenho aqui tenho o salário do funcionário e eu tenho aqui a parte das comissões. Existe uma meta para cada funcionário e aqui na frente qual o valor que ele realmente conseguiu vender naquele determinado mês. A primeira coisa que eu quero fazer aqui em cima nesse meu relatório geral é qual foi o total de vendas que eu tive no mês, considerando todos os funcionários. Para isso, nós vamos utilizar uma fórmula chamada soma. Se atentem para o seguinte, todas as fórmulas elas começam com sinal de igual, depois vem o nome da função, logo depois um parênteses e logo depois disso nós temos os argumentos ou os intervalos que nós vamos utilizar, ok? Vamos começar aqui então o nosso total de vendas. Igual a soma, observem que quando eu começo a escrever, ele mostra pra gente todas as funções que começam com aquela mesma escrita que eu fiz. E aí se vocês observarem, já logo no primeiro aqui me mostrou a soma. Eu posso simplesmente no teclado agora apertar a tecla Tab. Apertando, ele já puxa para mim a função e já coloca o parêntese. Fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, começa a escrever e aperta o Tab. Se não for a primeira opção que você queira, é só você clicar na setinha do teclado, aquelas direcionais para cima, para baixo, para esquerda, para direita, só ir direcionando com ela que a gente já consegue chegar na posição que a gente quer e aperta o Tab, que ele já vai incluir aquela função, ok? Então vamos lá, total de vendas então, vou fazer um somatório de tudo que foi vendido. Eu vou clicar na primeira, eu posso clicar e arrastar, ou se eu tiver muita coisa, eu posso clicar na primeira e eu vou fazer a seguinte combinação. Ctrl, Shift, seta para baixo. Ele vai selecionar todo mundo para mim. Observem que aqui em cima ele já mostrou D18 até D25, que é justamente esse intervalo que a gente tem. Feito isso, não preciso fechar o parênteses, porque eu tenho apenas uma função. Se eu tivesse mais de uma, eu teria que fechar na mão, tá? Ou ele iria mostrar um alerta pra gente, eu clicaria em sim, para ele poder incluir o parênteses para mim. Neste caso, não precisa. Vou dar Enter. Pronto, já me deu o resultado do total de vendas. Agora, se eu quisesse saber a média das minhas vendas, ou seja, quanto que aí em média cada funcionário vendeu, nós vamos utilizar então a função média, igual a média com acento no E. Então, se vocês observarem aqui, ela nem está mostrando para mim a função média ainda, então não dá para eu clicar. Vou colocar o acento e o E. Já mostrou para mim agora a função média. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar todo aquele meu intervalo. Clica na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionou tudo. Dando Enter, deu ali a minha média, 32.249,38 para cada funcionário, tá? Então, essa seria a minha média aí de vendas. Agora, qual é a minha maior venda? Quando a gente fala de maior venda, é a maior de todas. Então, a gente vai usar uma função chamada máximo, que vai me dar qual é a minha máxima venda, ok? Então, vamos lá. Igual, máximo. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa para colocar o nosso intervalo. Eu vou clicar na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo e vou dar Enter. Já devolveu para mim qual foi a minha maior venda, R$ 49.175. A segunda maior venda a gente vai pular um pouquinho aqui, vamos para a próxima. A menor venda. A minha menor venda é a menor de todas. Então, eu vou usar a função mínimo, que ele vai pegar a mínima venda que eu tenho, tá? O mínimo valor que eu tenho. Então, vamos lá. Igual a mínimo, tem acento no I. Então, a gente vai clicar aqui e nós vamos puxar mínimo. Vamos fazer a nossa seleção. Clica na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo, já puxou a minha última célula, deu o meu intervalo certinho, dando Enter, 16.530. Agora, vamos voltar para a situação da segunda maior venda. Eu tenho aqui em cima o valor da minha maior venda e nós utilizamos a função máximo, que ele mostra aqui na barrinha de fórmula pra gente.
essa função máximo, a gente não consegue extrair dela o segundo maior valor. Porque ela só vai me devolver sempre o maior de todos. Para eu poder conseguir achar a minha segunda maior venda, nós vamos utilizar uma outra função chamada maior. Só que tomem cuidado que a função maior, ela tem um outro argumento, tá? Então, além da gente ter o intervalo, a gente vai precisar acrescentar mais uma coisinha ali. Vamos lá. Igual a maior. Qual é a minha matriz? A minha matriz é o meu intervalo. Então, eu vou lá de novo selecionar meu intervalo. Clico na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo. Meu intervalo está definido. Não posso dar Enter agora, porque eu tenho aqui o K. O que significa esse K? Eu preciso definir para ele qual é a posição ali no ranking que eu quero que ele mostre para mim. Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, eu vou definir o que eu quero. No meu caso, eu quero o segundo maior valor. Então, eu vou colocar ponto e vírgula 2, que ele vai me mostrar o segundo maior valor dessa seleção que eu fiz. Pergunta, Isadora, eu poderia ter colocado ali o número 1 e usado essa mesma fórmula para achar a maior venda? Poderia sim. Qual é o problema da gente utilizar no maior valor ali a função maior? É que geralmente, quando só tem a opção de maior venda e menor venda e eu não tenho aquele ranking ali no meio do caminho, geralmente a gente esquece de colocar esse último argumento e a gente fica ali quebrando a cabeça porque a fórmula não funciona. Então, se você tem só as opções de maior e menor, vocês não têm um ranking, usa máximo e mínimo, que é mais simples e induzem menos ao erro, porque é só colocar o intervalo. Agora, se você tiver um ranking, você vai ter que definir qual é a posição. Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, fica mais fácil a gente lembrar que a gente tem que colocar aqui no final o número indicativo do que a gente quer, tá bom? Então, dando Enter, já me mostrou ali 48.300. Tem uma olhadinha que não está mostrando aqui como contábil, igual tá o de cima. Para ficar mais fácil, a gente pode fazer só o seguinte, ó, clica no de cima, clica lá no pincel de formatação e depois clica embaixo e já vai mostrar pra gente ali direitinho, tá bom? Vamos lá agora para nossa segunda menor venda. Se eu tenho a função maior, eu vou ter a função menor e ela é do mesmo jeito. A gente coloca o intervalo e depois define a posição do ranking que a gente quer. Então, igual, menor, nossa matriz é o nosso intervalo, clica na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, e eu vou especificar aqui também o número 2, porque é o meu segundo menor valor. Dando Enter, mesma coisa, eu vou clicar aqui em cima, uma que está formatada, vou clicar no pincel de formatação e vou clicar na de baixo. Ele já fez a cópia da formatação para mim. Agora vamos ver. Nós já trabalhamos com a função soma, máximo, mínimo, maior e menor. Nós vamos trabalhar agora com uma função chamada conte valores. O que é isso? Ela vai contar para mim todas as células que estão preenchidas. Mas para que eu vou utilizar isso? Dê uma olhadinha aqui. O próximo item é qual é a quantidade de funcionários que eu tenho. Então, para eu poder saber, eu vou contar na parte do funcionário quantas células estão preenchidas. Isso vai me retornar a quantidade de funcionários que eu tenho. Então, vamos lá. Igual, conte valores, é conte ponto, e ele vai me mostrar, ó, o conte valores está lá embaixo. Eu vou com a setinha do teclado para baixo, cheguei nela, vou pressionar o Tab, e ele já trouxe para mim a função completa. Vou selecionar agora do funcionário, aqui do primeiro ao último, Ctrl Shift, seta para baixo. Dando Enter, devolveu ali o valor 8 funcionários que eu tenho. Agora, vamos pensar que eu preciso analisar quantas metas foram atingidas e quantas não foram. Para isso, nós vamos trabalhar com essa coluna aqui primeiro. Nós vamos preencher aqui embaixo agora, para depois a gente devolver os valores lá para cima. Meta atingida. Foi atingida ou não? A minha resposta vai ser sim ou não. Para eu conseguir fazer isso, nós vamos utilizar uma função chamada se. E ela é diferente de tudo que a gente viu até agora, porque ela tem 3 partes. A primeira parte é o meu teste lógico. A segunda parte, a resposta se o meu teste for atingido. E a terceira parte, a resposta se o meu teste não for atingido. Ok? Então, eu tenho 3 partes diferentes. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte: vamos pensar que se no próximo final de semana der sol, ou seja, essa é a minha condição, é o meu teste. Se der sol, nós vamos à praia.
Se não, nós vamos ficar em casa. Então, eu tenho 3 partes. Primeira parte é meu teste, verificar se tem sol. Segunda parte, eu tenho meu resultado. Se der sol, o que eu vou fazer? Eu vou para a praia, ok? Terceira parte, meu resultado, se o meu teste não for atendido, ou seja, se não der sol no final de semana, eu vou ficar em casa. Então, eu tenho 3 partes para serem preenchidas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a questão da minha meta. A minha meta foi atingida ou não? Vamos testar. Igual a se, vamos puxar aí a nossa função, eu preciso saber se esse valor vendido aqui, ele é maior ou igual que a minha meta estabelecida. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou indicar a minha célula, que foi o total que o funcionário vendeu. Se for maior ou igual, observe que está o sinalzinho aí, ó, maior e igual à minha meta estabelecida. Se for esse pedacinho do meu teste, dá uma olhadinha que ele mostra aqui embaixo, ó, o teste lógico. É a minha condição, tá? É o meu teste a ser feito. Ponto e vírgula. Se esse meu teste aqui for atendido, se ele foi atingido, o que eu tenho que fazer? Mostrar com sim. Então, abre aspas, porque é texto, e vou colocar sim. Fecha minha aspas. Ponto e vírgula. Agora, se esse meu teste não for atingido, como que a gente faz? O que a gente mostra? Abre aspas, não foi atingido, ok? Como eu só tenho uma função aqui, que é a se, a gente pode dar enter direto. Dei uma olhadinha que já deu o resultado para mim, ó. Esse daqui foi atingido. Agora, para eu poder replicar para todo mundo, como eu já tenho partes preenchidas aqui, é só eu vir na minha alça de preenchimento, que é esse quadradinho, e dar 2 cliques. E ele já vai preencher até o final. Então, ó, sim, não, sim, e ele foi puxando para mim. Então, a minha meta aqui já foi preenchida. Posso resolver a situação da quantidade de metas atingidas e quantidade de metas não atingidas. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos contar quantos sim e quantos não foram exibidos nessa minha coluna. Para isso, nós vamos utilizar uma função chamada conte-se. Então, igual a conte-se, tá aqui embaixo. Vamos puxar com Tab. Vamos selecionar agora esse nosso intervalo inteiro. Clico na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula. O que ele tem que procurar aqui? A quantidade de metas atingidas. Então, ele tem que contar quantos sim apareceram ali. Abre aspas, sim. Dando Enter, devolveu 5. Vamos dar um confere aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok, é isso aí, tá certinho. Agora, as metas não atingidas. Vou fazer a mesma coisa agora utilizando o não. Igual, conte-se. Vou selecionar o meu intervalo de novo. Ponto e vírgula. E agora, entre aspas, não. Cuidado, tem que ser exatamente igual. Se eu coloquei não sem acento aqui embaixo, aqui eu também tenho que repetir sem acento, tá? Senão ele não vai encontrar. Dando Enter, 3 metas não foram atingidas. Agora, para a gente poder preencher esses 2 valores, nós vamos ter que preencher o restante dos itens que estão vazios aqui, para que ele dê o resultado para a gente lá. Nós vamos ter aqui embaixo várias situações de operadores, tá? Muitas vezes a gente não vai usar função, a gente vai usar operador, para vocês poderem ver também como que a gente trabalha com os operadores. Então, vamos lá, a questão da comissão. Eu tenho aqui em cima o valor da comissão de 4%. Então, eu vou aplicar a minha comissão aqui em cima do valor que foi vendido. Então, igual o valor vendido vezes, e eu vou indicar os 4% que estão aqui, ok? Só que atentem para o seguinte, quando a gente arrastar para baixo, esse F1 que está fazendo referência para cá, ele vai virar F2. Quer ver só? Vou dar Enter. Vou dar 2 cliques para baixo. Olha, nem preencheu. Por quê? Dando 2 cliques, ele está puxando o valor de baixo do segundo funcionário, mas ele mudou para F2. Ele não pode mudar para F2, ele tem que continuar no F1. Como que a gente resolve esse problema, então? Eu vou dar 2 cliques de novo aqui na primeira. Não preciso apagar para baixo, porque a gente depois vai substituir. Onde está o F1, eu vou clicar em cima dele e vou pressionar no teclado F4. O que significa esse F4? Ele vai travar essa minha célula. Ele está travando tanto a minha coluna quanto a minha linha, tá? O cifrão antes da coluna e antes da linha, ele vai fazer isso. Trava tudo. Sempre mantenha em F1. Dando Enter, vou de novo na minha alça de preenchimento e vou dar 2 cliques. Agora sim, estou no meu último funcionário
e está mantendo em F1. Então, eu estou travando. Agora, vamos para a base do salário, que isso aqui vai servir para fazer o cálculo do INSS, do imposto de renda e assim vai. Qual vai ser a minha base? O valor do salário mais a comissão. Eu não vou usar aqui a função soma, porque eu só tenho dois valores em si, não compensa, é perda de tempo. É mais fácil fazer igual, pego o valor do salário, mais, e eu pego o valor da comissão. Dando Enter, devolveu ali o valor do salário para mim. Dando 2 cliques, foi preenchido até o final certinho. O salário mais a comissão, ok? Não precisei travar nada aqui. Agora vamos ver o seguinte. Aqui eu já coloquei para vocês o cálculo do INSS em si, porque são fórmulas mais complexas, tá? Tem até um jeito mais simples de fazer, mas não dá pra gente entrar aqui, porque vai envolver a função PROC-V, e nós não vamos trabalhar com a função PROC-V aqui. Se você quiser ver mais sobre a função PROC-V, eu vou deixar um card para vocês, que eu tenho uma playlist só falando sobre PROC-V, PROC-H, PROC-X e assim vai. Vamos agora fazer a porcentagem efetiva do INSS. Por que é efetiva? A gente tem a alíquota que a gente chama de nominal, que é aquela que está entre as faixas, né, que o salário em si se enquadra. Mas a gente tem a efetiva, que nada mais é do que considerar esse meu valor aqui, baseado no total que o funcionário vai receber, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse valor dividido pela base do salário. Dando Enter, devolveu ali para mim 0, e aí tem uma numeração para frente. Eu vou colocar ele como porcentagem, então vou vir aqui em cima e vou definir para porcentagem. Observem que ele fechou o valor. Quando é porcentagem, é legal de deixar 2 casas decimais. Então, eu vou voltar lá em cima e vou adicionar mais 2 casas decimais. Então, a alíquota efetiva é 10,64, ou seja, esse valor aqui representa 10,64% do salário do funcionário. Dando 2 cliques para baixo, prontinho, já preencheu até o final. Vamos agora para a parte do imposto de renda. Dentro do imposto de renda, a gente tem o seguinte: de acordo com a quantidade de dependentes que o funcionário tiver, né, com relação ao imposto de renda, ele vai ter que mostrar o valor a ser deduzido. O que significa isso? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu tenho uma planilha de alíquotas. E nessa minha planilha de alíquotas, vocês têm aqui embaixo a parcela por dependente. Então, a cada dependente é considerado R$ 189,59 de desconto, de abatimento, para gerar o valor a ser pago de imposto de renda. Então, o que eu tenho que fazer? De acordo com a quantidade de dependentes que o funcionário tiver, eu vou multiplicar por aquele valor. Opa, mas como é que a gente vai fazer isso? Está em outra planilha, como é que a gente busca? Calma que é bem tranquilo. Nós vamos colocar igual a quantidade de dependentes vezes, e nós vamos lá na parte das alíquotas. Clica lá e nós vamos clicar em cima da parcela por dependente. Dando Enter, ele já devolveu o valor para mim. Vou dar 2 cliques aqui, dei uma olhadinha que ele fez o seguinte, ó. Pega a célula J18, que é dessa planilha, e multiplica pela célula B19, mas da planilha de alíquotas. Como lá é uma célula fixa, ela não pode ser incrementada, ela não pode ir para B20, B21, B22, a gente vai travar, igual a gente fez anteriormente. Então, clique em B19, pressiona F4, dando Enter, vou dar 2 cliques agora, e ele vai fazer a multiplicação para todos os outros. Observe que tem um só, ó, ficou aquele mesmo valor que a gente viu, R$ 189,59. O que está zerado, está zerado, tá? Toda vez que a gente usa formato contábil, ele mostra para vocês dessa forma, como um hífen, e não zero, tá? Só mostra zero quando é formato de moeda. Vamos agora calcular nossa base. O que seria a base para cálculo do imposto de renda? É eu pegar o valor do salário, diminuir dele o INSS e diminuir também o total a deduzir desses dependentes. 2 subtrações sendo feitas ao mesmo tempo. Dá para fazer isso dentro de uma fórmula só, dentro de uma célula só? Dá. Vamos lá. Igual, vou pegar a base do salário, menos o valor do INSS, menos o valor total a deduzir. Dando Enter, deu ali a minha base para o imposto de renda. Dando 2 cliques, ele já calculou ali a minha alíquota, que no caso seria a alíquota nominal, e aqui na frente ele já colocou pra gente qual é o total do imposto de renda a ser deduzido. Na parte da frente agora, a gente vai fazer a alíquota efetiva, a mesma coisa que a gente fez aqui do INSS. Como que será esse cálculo? Igual o valor do imposto de renda em si, dividido, eu vou buscar o valor total do salário que a pessoa vai receber, que no caso aqui
é o nosso salário de base mesmo, tá? Sem nenhum desconto, somente com o salário mais a comissão. Dando Enter, devolveu ali 4,11%. Então, esse valor aqui representa 4,11% do salário que o funcionário vai receber, do total que ele vai receber, certo? Bom, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Nós vamos ver uma outra forma de cálculo agora. Eu tenho aqui as passagens que o funcionário usa para poder trabalhar e eu tenho qual é a quantidade. O que eu preciso saber? Qual é o total de passagens que esse funcionário vai gastar? Então, eu tenho que multiplicar esse por esse. Multiplicação no Excel a gente usa o asterisco. Existe também uma função chamada multi, mas ela não é tão utilizada assim. A gente costuma utilizar mais os operadores, tá? Então, vamos lá. Igual a esse valor vezes 42, dando Enter, já me deu o resultado 214,20. Dando 2 cliques na minha alça de preenchimento, já preencheu até o final. E aqui ele já me deu o total. Já está preenchido porque é uma função um pouquinho mais complexa, apesar de ser o se, mas ela é um pouquinho mais complexa, eu já deixei ela pronta. Agora vamos fazer o cálculo do total de descontos. O total de descontos, ele vai somar todos os descontos para mim. Então, eu vou usar, como eu tenho 3 descontos, que no caso vai ser o INSS, o Imposto de Renda e o Vale Transporte, eu vou fazer como somatório mesmo. Mas a gente também poderia ter usado como a função soma. Vamos fazer os dois para vocês verem como vai ficar, ok? Então, igual, vou colocar aqui o INSS, mais o Imposto de Renda, mais o desconto aí do Vale Transporte. Dando Enter, me deu ali o resultado 804,13. Se eu utilizasse a função soma, a gente teria um pequeno detalhe. As células, elas não estão juntas. Então, para poder fazer esse cálculo, nós vamos utilizar igual a soma, vou selecionar de novo o INSS, só que agora, ao contrário do que a gente fez antes de usar o Ctrl, Shift, setinha para baixo, como as células estão separadas, a gente vai pressionar o Ctrl. Então, eu cliquei na primeira, seguro o Ctrl, clico na segunda célula, mantenho o Ctrl pressionado e clico na última célula. Então, dando uma olhadinha, nós estamos com as 3 células aqui novamente, ó, H19, N19 e S19. Dando Enter, fez o somatório agora dessa linha, ok? Aqui eu posso dar 2 cliques para baixo, ou posso até pegar daqui de cima também e arrastar, porque como já tem uma preenchida aqui, ele não vai até o final, mas eu posso clicar aqui e arrastar, ou pegar de baixo aqui e arrastar, ou dar 2 cliques, tanto faz, tá? Vai dar o mesmo resultado ali pra gente. Quando eu quero substituir, igual eu tenho aqui, fiz com a função soma, e aqui em cima eu fiz só com os operadores. Se eu quiser substituir para cima, eu posso. Clico aqui e arrasto para cima, tá? Então, ele já fez a substituição para mim utilizando a função soma e não mais os operadores. Quando a gente tem 2 ou 3 células, eu sempre aconselho os meus alunos a fazer o uso do operador, que sai mais rápido, tá? Mas aí, no caso, com 3, fica a critério de vocês. 4, eu já não aconselho mais vocês utilizarem os operadores. Utilizem a função mesmo da soma, ok? Vamos lá agora para o salário líquido. Igual, vou buscar o salário com as comissões. No caso, está aqui o valor que a gente fez o somatório. Volto. Menos o total dos descontos. Dando Enter, deu ali o resultado para mim, R$ 3.627,87. Dando 2 cliques, vai preencher até o final. Vamos agora ver a questão das cestas básicas. A cesta básica vai ser da seguinte forma. Se o funcionário tiver 2 filhos ou mais, ele vai receber cesta básica. Então, a resposta vai ser sim. Caso contrário, ele não vai receber. Então, nós vamos trabalhar com essas duas respostas, sim e não. Neste caso, nós vamos estar utilizando a função se. Então, vamos lá. Igual a se, vamos verificar lá na coluna de filhos. Quantidade de dependentes aqui, a gente vai usar como base do imposto de renda, tá? Se a quantidade de filhos for maior ou igual a 2, ponto e vírgula, vai mostrar sim. Caso contrário, se a quantidade de filhos for menor do que 2, vai mostrar não. Não se esqueçam de utilizar as aspas, porque nós estamos lidando com texto. Fechando ali o meu parênteses, dando Enter, já mostrou para mim a resposta. O primeiro é sim. Dando 2 cliques, nós temos aí não, sim, sim e o restante final até o não. Ou seja, nós temos 3 entregas de cestas básicas. Nós preenchemos então todo o nosso formulário aqui embaixo. Vamos continuar a preencher aquele nosso resumo, nosso relatório. Então, a quantidade de cestas básicas entregues igual a quantidade, que nós vamos contar quantos sims apareceram. Vamos lá na nossa coluna
das cestas básicas, vou clicar, Ctrl Shift, setinha para baixo, ponto e vírgula. Posso continuar escrevendo aqui em cima na barra de fórmulas, ou eu posso voltar e continuar aqui na frente, tanto faz. Abre aspas, sim, que estou procurando o texto, e vou dar Enter. Então, nós tivemos 3 cestas básicas entregues, ou seja, 3 sims. E embaixo aqui o total de salário líquido, que nós vamos somar todo o salário líquido que foi pago, que no caso é essa coluna aqui, a coluna U. Então, vamos lá. Igual a soma, vamos selecionar todo o salário líquido, Ctrl Shift setinha para baixo, dando Enter, já mostrou pra gente aqui em cima 20.879,05, ok? É isso, minha gente. Se vocês quiserem mais informações ainda sobre funções básicas, se vocês quiserem ver mais funções, mais questões de formatação, formatação condicional, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre Excel, dá uma olhadinha na playlist aqui no canal Excel Básico. São 12 aulas com bastante conteúdo para vocês, com tudo que vocês precisam saber sobre o Excel básico, ok? Tem um pouco de intermediário lá também. Então, aproveita, todas as planilhas utilizadas nas aulas estão disponíveis na descrição dos vídeos, é só fazer o download e seguir comigo junto nas aulas, ok? Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!